Rádio Gilão Tavira. Para sintonizar, navegar. Às manhã de quarta-feira, 12 de junho, continuação de um ótimo dia para todos os que estão desse lado. 12 de junho, estão a ver? Já estamos em junho. Santos Populares, não vos cheira? Parece que cheira a manjerico. Bem, Tavira Santos Populares, e o arranque faz com quem? Com o Santo António. Aliás, as festas já iniciaram desde o dia 1 com a trezena, que decorre precisamente até ao dia de hoje. Mas vêm as festas, os bailaricos e, como se diz, viva o Santo António. David, bom dia. Bom dia. E viva o Santo António. Viva! Bem, estamos. o David Gonçalves pertence à comissão de festa, da festa de Santo António, na Atalaia, em Tavira, e, na verdade, há um cartaz interessante, exemplo de outros anos, com exceção da pandemia, onde tudo teve que parar. Sim, realizámos apenas a parte religiosa, nesses 2 anos, em que realizámos só a missa, e foi uma missa campal na rua, durante esses anos, com a bênção também e distribuição do pão de Santo António, e depois, assim que houve a oportunidade, voltámos a fazer o tradicional arraial de Santo António. Doeu, não doeu aquela parte obrigatória de... Doeu. Mas manteve-se, também cumpriu-se a tradição da... Sim, apesar de tudo, cumpriram... Sim, a parte religiosa, a missa de Santo António, que há uma grande tradição, que há muitas pessoas que têm muita tradição e muita, digamos, fé. Ainda fé em relação, sim. Pela intercessão de Santo António e pelo pão de Santo António, que toda a gente gosta de guardar sempre um bocadinho de pão para que não falte pão em casa durante o ano. E então manteve-se essa parte, porque era também já verão e já houvesse a possibilidade, dentro da pandemia, houve alguma liberdade para que isso acontecesse. É verdade. Portanto, tem um cariz muito forte e intenso esta celebração do Santo António. Diremos que nos Santos Populares em Tavira é, obviamente, a parte dos Santos Populares que tem mais força religiosa. Obviamente o outro é mais festa, não? São João é mais festa. Sim. Pois, digamos que todo o Santo António iniciamos sempre no dia 1 com a trezena. Juntamos sempre durante as 12 noites, porque... Termina hoje, precisamente. Exatamente. Sim. Várias pessoas na igreja, cerca de entre 50 a 60 pessoas todas na igreja, as noites, a rezarem, a fazer a trezena, a pedir a intercessão de Santo António. A trezena que tem uma história engraçada que vem do tempo de Santo António, no qual uma pessoa pediu a sua intercessão para curar uma filha e ele mandou rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória durante 13 terças-feiras seguidas. Com o passar dos anos, isto encostou-se à sua data, ao 13 de Santo António, e começou-se a realizar de 1 a 13. Pronto. Não foi há muito tempo que alguém me falou um pouquinho dessa tradição de Santo António, porque Santo António foi assim, e agora no seio da igreja, um santo que foi beatificado muito rapidamente e todo esse processo, portanto, por alguma coisa foi, não é? A força... Santo António era um santo muito popular, muito dado aos pobres, e de também o que tinha a dizer, dizia. Criticava muito os hereges, todos aqueles que... Santo António, que é de Lisboa. Que é de Lisboa, exatamente. Morreu em Pádua, mas é de Lisboa. Nasceu em Lisboa. Teve uma história engraçada, porque pronto, e correu grande parte do mundo, mas Santo António sempre foi uma pessoa muito dada aos pobres e de ajudar os pobres. Daí também muito a minha afinidade também por Santo António, e sempre gostei muito de Santo António e sempre pedia a sua intercessão. E como tal, sempre foi um santo muito querido e muito popular dentro do nosso país, pronto, e é um santo, um dos padroeiros do nosso país. E como tal, depois temos tentado sempre manter esta tradição que há da festa de Santo António aqui em Tavira, que já há muitos anos, pelo segundo também, pessoas me têm contado, acho que é uma... O David já está há muito tempo envolvido na festa de Santo António. Já, desde criança. Porquê? Porque era o seu santo, porque, não sei, no contexto da igreja... No contexto da igreja, digamos que fui puxado por o nosso antigo padre, o Padre Sequeira. Boa. Era acólito e havia sempre uma grande ritualidade dentro destas noites.
E os acólitos, pois participavam sempre aqui. Claro, na altura havia muitos acólitos e todos queríamos participar, todos queríamos ser ativos. E tudo isto, pronto, tinha também algumas raízes dos meus avós que viviam na Atalaia e sempre andei lá. Depois dos meus 14, 15 anos, foi-me pedido também a colaboração, comecei a participar na parte do bar. E temos aí caminhado. É impossível despir a camisola quando se entra. Quando se entra na dança tem que se dançar, não é? Exatamente. Mas gosta, não é, David? Sim, gosta. E agora desde 2011 comecei mais... A fazer parte da comissão de festas. Sim. Olha, então, porque alguém não me soube explicar, David, como é assim... Tem uma fé especial com Santo António e não me souberam explicar porque é que lhe é dado tanto o cariz de casamenteiro, sabe, David? Ele deve ter feito algumas ajudas especiais a alguém que não... Sim, olha, eu digo sinceramente, eu gosto muito de Santo António pela vida dele. Sim. E por o que ele foi como pessoa ainda antes de ser claro. Santo. Digamos, se calhar, se formos ver nos tempos de hoje, 80% do que hoje dizem que é milagres de Santo António, se calhar hoje não seriam provados. O de casamenteiro, há uma grande tradição, sim, e das noivas de Santo António. Sim, claro, sim. E sim. tudo isso. Mas não sei ao certo também o que é que... Pois, mas alguma força especial deveria ter. Há uma grande tradição ainda hoje lá na igreja em Tavira, de Santo António, das raparigas irem lá os casais, os noivos, tentarem enfiar o dedo no buraco da fechadura. Ok. Que dizem que, tendo de olhos fechados, tentar acertar no buraco da fechadura e o número de vezes que demorar até acertar, que é o número de anos falta para casar. Mas isso é tudo... Mas é importante. Mas é o que eu acho, eu continuo a achar que é muito importante que preservemos, no fundo, estas tradições, não é? Sim. Porque está-se a perder tudo, quer dizer, quase o saltar a fogueira, já os miúdos de hoje em dia já nem sabem nada disso, não é? E uma série de rituais que vinham desde os santos populares do passado que se estão a perder. Nós, por exemplo, a fogueira temos mantido. Fazem um pouquinho e fazemos normalmente o dia 2 ao dia 12, na véspera, na noite, fazemos a fogueira. Hoje em dia também há uma teca de burocracia e de coisas que temos que cumprir. Claro que sim, é perigoso. E o que acontece é que umas vezes os bombeiros permitem, outras vezes não. Não, se houver muito vento. Não. Exatamente. Sim. E depois está tudo, os papéis, os enfeites, é arriscado. Há anos que fazemos, outros anos não fazemos, consoante também as condições. E tentamos manter, ou vamos tentando manter toda esta parte tradicional da festa, desde o confeccionar os enfeites, que há um grupo de pessoas, umas da Atalaia, outras da cidade, de outros pontos da cidade, que colaboram connosco para fazer os enfeites, desde as flores. Por exemplo, lá em Santo António temos muito a tradição de fazer o teto de flores, que é na zona do adro da igreja, enfeitar aquilo... Ficar uma sombra. Sim, exatamente. Aquilo exige fazermos na volta das 1.800 a 2.000 flores. Dá muito trabalho. Pronto. Pois é. Há pessoas que, desde que primeiro começam a trabalhar, começam logo ainda antes do Carnaval a fazer. Sim, sim. É muito... Noites que muitas vezes são frias, são noites grandes e as pessoas gostam, juntam-se ainda para fazer. Agora, com o passar dos anos, não sei como é que será. Está será difícil, que se consegue cada passar? vez mais difícil. Vai-se sentindo uma grande dificuldade do voluntariado. Sim. Das pessoas se oferecerem para fazer colaboração. Já notamos. Nós que tínhamos um pouco de memória do que foi Tavira e de todas as ruas, não é nada. E depois tenho uma grande dificuldade que é a faixa etária com que trabalho. Nos últimos 2 anos, só pronto, a nível de que já voltámos a enfeitar lá a zona do adro da igreja, já tive algumas baixas de pessoas. Ainda este ano à própria hora tive uma senhora que fazia sempre os balõezinhos, aqueles balões de papel, confeccionou até metade do balão, digamos assim, a parte do armar, do fazer. Sim. A senhora já não sentia com coragem e com força. Graças a Deus, à intercessão de Santo António, digamos assim, apareceu-me 2 almas caridosas que têm estado a trabalhar agora à força toda para que se consiga apresentar o serviço. Agora, de momento, a esta hora, estão elas a acabar de abrir alguns balões para que esta noite esteja tudo pronto para a festa. É assim, Santo António continua, assim, continua a mostrar a sua força. Quero saber também,
confesso que não tenho muita noção como é que é essa questão do pão. Quem é que dá o pão? Quem pode levar o pão? Todo o processo relacionado com o pão de Santo António, David? O pão de Santo António tem a tradição, chamamos o pão dos pobres. O tradicional do pão seria alguém receber o pão para oferecer a quem necessita. Sim. O pão é feito, digamos, damos o pão com base de donativos que as pessoas dão. Sim. Há um grande número de pessoas que dão donativos específicos para o pão, quer contribuir para o pão. Para o pão de Santo António. Nós recebemos, e esse dinheiro é todo empregue para comprarmos pão numa padaria que já há muitos anos trabalhamos, e do qual depois é benzido e distribuído durante a Eucaristia Solene de Santo António. Digamos que cada vez mais há essa dificuldade das pessoas colaborarem, e não é que se peça, pronto, fazemos às vezes o pedido, né? Sim, Mas claro. cada vez há mais a dificuldade. Digamos que eu lembro de quando comecei há 13 anos atrás, em que fiquei mais a gerir toda essa parte, mesmo de contas e tudo, se calhar sobrava dinheiro dos donativos do pão. Hoje em dia é a paróquia que paga Acaba por, o sim, resto, o por restante que participar, não é? falta. Tivemos também a inflação do pão. Sim. E tudo isso. É. Compramos cerca de 800 pãezinhos pequenos, umas bolinhas pequenas, porque é mais um gesto. Sim, claro, sim. do que a fartura, digamos assim, e depois é distribuído. Para além das pessoas que estão lá, depois vamos sempre distribuir aos lares, instituições, algumas de caridade, que distribuem depois nos dias também, e pronto, e é assim. Vamos lembrar-nos para um ano mais cedo, David, fica já aqui apontado, pai maio, para nos lembrarmos, atenção pessoal, façam um favor, porque nós lembramos aqui que para o bazar, havia uma notinha da paróquia, para o bazar que estavam a receber, e demos uma ajudinha. Em relação ao pão, não tínhamos noção disso. Vamos fazer a nossa conversa para o ano logo em maio, a dizer que a festa está a ser preparada. Anote na sua agenda, David. Exatamente. Bem, concretamente, hoje, 12 de junho, há bailarico, e esperemos que o tempo permita que haja fogueira. E como é que vai ser? A partir de hoje até 15 de junho, porque agora sim. Sim, nós... a festa, normalmente, respeitamos sempre o 13, dia principal. E até costumamos terminar ao 13. O último dia de festa é sempre o 13. Mas este ano, visto depois o dia a seguir ser a sexta e depois o sábado, optámos por fazer também o 14 e 15. Vamos ter no dia 13 o Helder Alves. No dia 13, às 11 horas, Eucaristia. Às 21, a procissão em honra de Santo António. E depois sim, o bailarico com o Arcílio Palma. No dia 14 de junho vamos ter o Tomás Faísca, também é um jovem, não é aqui da nossa terra, mas teve cá na altura das festas das Jornadas Mundiais da Juventude da Quinta Vira, e gostámos dele, pronto. E vamos ter o grupo mais 2 no dia 15. Isto é um cartaz só com bons. Tentamos ter Só sempre com... alguém da terra. Há hoje em dia já alguma dificuldade, porque isto tudo tem subido. Porque simultaneamente há muitas festas e depois é difícil encontrar a animação. Cada vez já mais. E os valores também já não... Os valores também já não são o que eram. Não é o que era, né? Pois, sim. Exatamente. E temos de gerir um plafond, temos. Também conseguimos realizar a festa graças também ao contributo da Freguesia Tavira, que é um dos nossos maiores patrocinadores e colaboradores para a festa de Santo António. E gerimos o plafond que eles nos dão, pronto, digamos assim, o subsídio que eles nos dão para os artistas. Diremos que o objetivo de uma festa promovida por uma paróquia é que dê lucro. Tentamos. Não é? Obviamente as festas, não é? O objetivo é dar lucro para qualquer coisita, sei lá, para os gastos primários. Digamos que, tentamos que dê algum lucro. Não é, digo, o meu objetivo hoje em dia... Já existiram melhores dias. Já existiram melhores dias. Posso dizer que no último ano tínhamos a Carmense e o bar, que era da paróquia. O ano passado já entreguei a Carmense, digamos, à catequese, pertence à paróquia, mas também para elas, para os costelas. E o bar de momento está com o grupo de escuteiros. Sim. O agrupamento CMTV. No fundo, pronto. Colaboramos todos. Sim. São todos parte integrante da paróquia. Exato. Mas acabei por distribuir um bocado das verbas. Exato.
Resta-nos a parte da igreja, a parte de velas que vendemos, donativos, Sim. porque também há pessoas que dão muitos donativos para flores também, porque nesses dias agora das festividades acaba-se por gastar muito também em flores na igreja, e há sempre algum lucro. Esse lucro é investido sempre na igreja. Claro. Desde do que eu estou nessa parte, consigo gerir ali os valores da festa, e anos anteriores já foi comprado equipamento de som para a igreja, já foi investido em portas que havia necessidade de reparação, em pinturas e afins. De momento estamos com uma obra, estamos a melhorar as instalações sanitárias que tínhamos na casa de banho, porque já eram um bocado antigas, estava em fossa, sim. ou seja, fizemos ligações à rede de esgotos pública, também com a colaboração do município, da junta de freguesia, e estamos sempre a tentar melhorar dentro da igreja. Temos comprado também alguns paramentos, algumas alfaias litúrgicas, porque também é uma igreja que agora de outubro para cá passou a haver missa dominical, às 8h30 há sempre missa na igreja de Santo António. É uma igreja que também é utilizada para velórios, funerais, por isso também temos de dar alguma dignidade à igreja, porque sempre foi uma igreja, infelizmente, a igreja de Santo António, que ficou esquecida lá no cantinho da Atalaia. Lá no canto da Atalaia. Mas é uma igreja muito bonita. Muito também, se formos ver as nossas igrejas, não apontamos o dedo a uma que seja menos bonita, não é? Sim. Cada uma tem as suas características, sim. não é? Sim. Para mim a igreja de Santo António é muito bonita, tem umas pinturas muito bonitas no teto da Capela Mor. Toda a história da igreja em si, para mim, é bonito, porque está anexa ali ao convento dos frades capuchos, e toda a parte dos retábulos que estão dentro da igreja foi espólio que veio do antigo convento das Bernardas. Ou seja, até as duas imagens que temos lá, São Bento e São Bernardo, à direita e à esquerda de Santo António, eram imagens do convento das Bernardas, como o altar principal, os altares laterais, e toda essa história que acaba quase por ser uma história recente, a mim dá-me pena ver. Claro que sim, deverá dar preocupação a todos nós, exatamente, não é? Ver. Temos uma grande preocupação hoje em dia também com o que chamamos o milagre, ou o trânsito de Santo António, que é aquelas esculturas em barro que estão logo à direita, que as pessoas gostam de mandar a moedinha e tentar acertar na cabecinha lá dos santos, mas que são peças em barro, únicas. Penso que acho que é único a nível da Europa aquele tipo de escultura em barro, porque em madeira acho que há vários parecidos, e que está num grande estado de degradação, devido ao grande teor de salinidade naquela zona, e o barro, aquelas umidades ascendentes vão degradando bastante as imagens, e algumas quase já em risco de se partirem. Pois é. Mas o restauro daquilo é bastante elevado. Pois, imagino. E pronto, e então vai-se tentando manter, tentando conservar, até que algum dia consiga-se recuperá-lo. Então, olha, já valeu aqui também a possibilidade de alguém, alguma empresa que queira contribuir, sei lá, em prol do bem de todos. Há um restauro para Santo António, queremos que as imagens sejam restauradas, portanto, as empresas contribuírem, têm benesses nesse sentido, se contribuírem. Isto é assim, o regaçado de mangas, muitos poucos fazem muito, se muita gente. Exatamente. Nós temos a paróquia, é tal situação também, cada vez a dificuldade de mão de obra é mais, claro. Mas vamos tentando, com a ajuda de muitos, dos possíveis, tentar realizar todas estas tradições que fazem parte da nossa história recente, digamos assim, porque cada vez mais um dos grandes problemas que eu vejo em relação à realização da festa, para além de toda a parte burocrática e exigências que nos são postas, algumas com razão, pronto, mas eu vejo cada vez mais a realização de eventos novos, de atividades novas na nossa cidade, e o impulsionar, o reavivar essas tradições vão ficando esquecidas. Vai ficando perdido, vão ficando perdidas e pronto. E até enquanto houver boa vontade. Quero dar algum exemplo de alguma das tradições que se esteja a ficar para trás, David?
Olha, se calhar, por exemplo, tínhamos muita tradição, já no Santo António, mas se calhar no São João, de enfeitarmos as ruas da cidade. Sim. A não ser o centro da cidade já não há nada. E na altura, tanto quanto sei, existia alguma ajuda do município com qualquer valor, papel e não sei o que, as pessoas por si só... Sim, nós ainda continuamos, o município continua sempre a dar essa ajuda. estou a dizer que no passado era todo o trabalho das pessoas, as pessoas, não é? E isso é que se perdeu, as pessoas não... falta aquele carisma... O gosto pessoal. O gosto de porque havia uma rivalidade. Sim, a minha rua tem que ser melhor que aquela. Exatamente. E depois nas noites era... E era uma rivalidade saudável. Muito saudável. Bastante saudável. Quem passava na rua via a rua enfeitada, o outro dizia que a sua estava melhor, mas depois na noite era sardinhada em cada rua, festa, convívio e música. Eu lembro-me de anos, há muitos anos, era gaiado, lá, apesar daquilo depois quando chegava a Santo António já o papel estar queimado e tudo, mas a rua de Santo António lá, aquelas zonas ficavam tudo montado até aos dias de São João. Sim. Até aos dias de São João, porque chegava a haver reais quase de Santo António e São João. Sim. Porque isto é, vamos lá ver, o início do junho. É o que todo acontece. O junho deve ser o mês dos Santos Populares. Sim, não é? Sim. Mas é aquela fase que as pessoas começam a ver o calor, começam a sair, as pessoas gostam de ir à rua, ir aos arraiais, ir aos convívios. E pronto, é propício. É convidativo para que assim seja. Há pouco falou das dificuldades da paróquia, esta ou aquela. Também não é, entre aspas, pera doce para um responsável de uma paróquia numa cidade como Tavira. Não. Isto requer. Isto, em cada esquina uma igreja. Isto não é vida fácil para os padres e para quem está a gerir todas as verbas. E cada qual, digamos assim, cada zelador de igreja tenta puxar sempre para a sua. Por isso mesmo tem que existir. A Santo António, assim. Pois é aquela que... Assim, pronto. Digamos, temos ali algum fundo, alguma verbazinha que dá para ir mexendo. Claro. Porque existe esta questão da festa, outras terão menos possibilidades. Exatamente. Mas a festa é da paróquia. As verbas são para a paróquia. Claro. Nem sempre tudo o que é recebido da festa é completamente investido na Igreja de Santo António. Às vezes há necessidade. Mas muitas vezes é encaminhado para a paróquia, porque é tal situação em que cada esquina há uma igreja e todas precisam de arranjos. Não é? Mas pronto, eu quando comecei como zelador da Igreja de Santo António, foi das coisas que eu batalhei bastante. A fachada estava bonita, estava engraçada, mas se calhar pela porta de trás só nem entrava porque ninguém sabia que havia lá uma porta atrás. Pois é. Porque havia portas que encostava-se o braço e abriam. Pois. Tal o estado. Exatamente. Não eram visíveis, ninguém se preocupava e tudo isso... E algo fácil de assaltos, diremos, que não queremos que aconteça. Há uma vez... Não foi na Igreja de Santo António, não. Okay. Só houve assaltos a nível das coisas da festa, mas isso há muitos anos, de roubos de barris ou roubos dessas, mas pronto, coisas nesse mais, aspecto. Mas dentro da igreja não. Nunca houve... Ainda bem, porque algumas delas são alvo fácil. Ou a caixinha onde supostamente existiram algumas moedas, ou por aí. Sim. Mas ali não, já que a igreja está sempre fechada e quando está aberta está acompanhada sempre. Exato, está sempre gente. David, saiba que foi muito bom recebê-lo aqui hoje de manhã. Obrigado. As quantas coisas que nós ficamos a saber, a boa conversa que nós temos e o convite que vai deixar para todos que ainda não foram à Atalaia neste Santo António para que aproveitem estes últimos dias. Sim, pois faço o convite a todos tavirenses e não tavirenses, mesmo pessoas de férias, que apareçam pelas ruas da Atalaia, aproveitem a festa, o arraial, porque toda a festa é feita, é montada em prol do povo, das pessoas, para as pessoas se divertirem, não, digamos, com a ideia dos fins lucrativos, mas sim para que todos se divirtam, todos aproveitem, todos desfrutem da festa e que todos aqueles que têm uma grande devoção por Santo António, que também possam usufruir de toda a parte religiosa, de toda a parte que estamos a preparar, mesmo dentro da igreja, temos o arraial e temos toda a parte religiosa dentro da igreja. E hoje é a noite de saltar a fogueira. Exatamente. E tal como iniciámos, e viva o Santo António. Viva o Santo António. David, muito obrigada. Foi um gosto recebê-lo aqui. Obrigado. Muito obrigada mesmo. Rádio Gilão Tavira. Para o mundo, através da emissão online em radiogilão.com. A onda do Algarve.